Senhor Jesus, queremos, meu Deus, somente uma vez mais reconhecer que estamos muito longe de Ti, Senhor. Somente reconhecer a nossa condição, Pai. Senhor, temos tentativas frustradas, Senhor. Temos lutas e opressões internas, perseguições externas. Senhor, mas nada nos pode separar do Teu amor, Senhor. Senhor, Tu amaste-nos com amor eterno, Senhor. Senhor, Tu fostes o perfeito sacrifício, Senhor. O Cordeiro imolado que retirou o pecado do mundo, Senhor. E somos partícipes, Senhor, dessa Páscoa, partícipes, Senhor, desse grandioso ministério de redenção, Senhor, pela vontade do Pai que Tu cumpriste, Senhor. Por isso, nós queremos ousadamente entrar na Tua presença, Senhor. Manchados, Senhor, com debilidades, pobres, afligidos, Senhor, porque sabemos que é na Tua presença que podemos encontrar descanso para as nossas almas, Senhor. É em Ti, Senhor. Senhor, aí podemos ouvir as Tuas palavras. As Tuas palavras são vida, Senhor. As Tuas palavras são energia, Senhor. As Tuas palavras transformam-nos, Senhor. Pai, abençoa a Tua palavra, Senhor. Todos aqueles que a possam receber, Senhor, abençoa-os, transforma-os, Pai. Rogo-te, Espírito Santo, Senhor, que manifeste, Senhor, o braço do Pai, Senhor, através da sangue de Jesus Cristo, Senhor, e possas aqueles que hoje têm dúvidas sentirem-se aceitos por Ti, Senhor. Aqueles que hoje têm sentimentos de culpa possam sentir-se perdoados por Ti, Senhor. Pai, e possamos, Senhor, alegremente celebrar, Senhor, celebrar o Teu nome, Senhor, e glorificar-te, Pai, na nossa inaptidão, Pai. Obrigado por tudo, Senhor, abençoa a Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando Jesus entra no templo, Mateus 21, verso 12, em frente. Queria somente pedir que pudessem ir Mateus 21, verso 12, do 12 ao 16. E quero pedir-vos a todos, vamos fazer um exercício. O núcleo da mensagem vai estar ali, mas eu queria que ao mesmo tempo vocês tivessem a vossa Bíblia aberta em Tiago 4, ok? Vamos fazer... E oportunamente, enquanto eu estiver a ministrar a palavra, peço que possas ler os versos de 4 ou Tiago 4, verso 1 a 11, para que possa o Espírito Santo provavelmente ser mais eficaz, definitivamente do que as minhas palavras. No mundo em que vivemos, somos bombardeados por muitas mensagens. Uma das mensagens mais modernas, mais revolucionárias, à parte do telemóvel, que também é revolucionário, Tiago 4, Mateus 21... Perdão, 4, Tiago 4, de 1 a 11. Somente para vocês estarem situados e depois provavelmente podem dedicar-lhe um bocadinho mais de leitura em relação também a Mateus 21, do verso 12 ao verso 16. No mundo em que vivemos hoje, somos continuamente bombardeados por mensagens, correntes, pensamentos, ideologias, filosofias, que definitivamente, pois, temos mente para pensar e é lógico que devemos pensar, é lógico que devemos meditar e dentro de nós, muitas vezes, surgem ideias, muitas vezes chamamos-lhe as ideias novas. Parece que aquilo que suscita mais expectativa nas pessoas é quando dizemos que trazemos algo novo. Aquilo que eu quero hoje compartilhar é algo muito simples e peço que o Senhor tenha a misericórdia de dar-me a inteligência e a capacidade para alcançar que esta mensagem entre bem no mais profundo do teu coração. Uma das coisas que somos bombardeados é simplesmente no século no qual vivemos, nós somos donos de nós mesmos. É uma mentalidade revolucionária. Ok, está bem, há pouco tempo celebrámos o 25 de Abril, a festa da liberdade. Amém? Mas a verdadeira liberdade encontra-se em Cristo Jesus. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Se nós permanecemos nos seus ensinamentos, seremos chamados seus discípulos, diz a palavra de Deus. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Essa é a verdadeira liberdade. Jesus Cristo é a verdadeira liberdade. Mas não é. Nós temos esta mentalidade, está bem patente na nossa mente. Nós somos ensinados que somos donos de nós mesmos e podemos decidir aquilo que queremos fazer. E é verdade.
Deus não se opõe a isso. Deus deu-nos o livre-arbítrio para que possamos decidir entre o bem e entre o mal. Ele, desde o Antigo Testamento, que põe caminho de bênção e caminho de maldição. Ele pôs as suas leis. Não foi suficiente. As leis não foram suficientes porque, de alguma maneira, distanciavam o homem de Deus. Porque o homem não era capaz de cumprir a lei. Portanto, ele disse, vou fazer um pacto perfeito. E esse pacto perfeito foi através de Jesus Cristo. Amém? Aquilo que nos faz livres. Mas, irmãos, a palavra de Deus diz acerca disto, a palavra de Deus não diz que nós somos livres. Significa, nós somos livres de fazer aquilo que nos dá na gana. Paulo dizia, tenho uma batalha em mim. A minha carne quer fazer algo que não convém. Mas, no entanto, o Espírito de Deus que está em mim guia-me e direciona. E ele decidia fazer aquilo que Deus lhe mandava. Amém? Mas todos temos esta dualidade, uma luta entre a nossa carne e aquilo que Deus quer que nós façamos através do poder do seu Espírito, aquilo que é realmente a liberdade e a verdade. Portanto, irmãos, a primeira coisa que quero que tu abraças é que há dois conceitos de verdade, mas só há uma verdade. Há dois conceitos de liberdade, mas só há uma liberdade. Amém? A única verdade é Jesus Cristo. A única liberdade é viver mediante o sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Para isso temos que entender o conceito. Dizemos, Jesus entrou no templo, é o título desta exposição da palavra. Mas para isso temos que entender quem é o templo. O templo não significa uma religião, não significa um lugar onde as pessoas se reúnem no nome de Jesus Cristo. Não é nada disso. A palavra de Deus ensina em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós, e é uma pergunta. Não sabes, eu quero perguntar-te isto. Não sabes tu que és o santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em ti? Não sabes tu isso? Quero fazer outra pergunta que tem a ver com isto. Porque o mundo cada vez mais quer denegrir a mensagem do Evangelho. As correntes humanistas, as filosofias, querem pôr em causa a verdade, a autoridade e a soberania da palavra de Deus. Então, querem te fazer pensar, esse Deus, temos um autor muito polémico, José Saramago. Diz barbaridades sobre Deus. Deus é um louco cósmico que brinca com as pessoas e é sádico. E diz para fazer uma coisa e para não fazerem outra. Que loucura! Realmente, esse tipo de mentalidade faz-nos pensar, ou faz muitas pessoas pensarem que Deus não está interessado no homem, nem preocupado na sua vida. Agora vejamos aquilo que Deus diz na sua palavra. 1 Coríntios 6,19 diz, não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Tem que ver com a titularidade. Tem que ver com a titularidade de Deus. Amém? Nós pensamos que somos nós mesmos. Muitas pessoas pensam que de alguma maneira Deus não está interessado nelas. E começam a questionar várias coisas. A palavra de Deus ensina em 2 Coríntios 6,16 e diz que consenso tem um santuário de Deus com os ídolos, pois nós somos santuário de Deus vivos, como Deus disse, neles habitarei e entre eles andarei e eu serei o seu Deus e serão o meu povo. Amém? Irmãos, Deus está interessado em nós. Por isso Ele disse que Ele será o nosso Deus e que estará no meio de nós. Ele não está interessado somente em que dizer-te coisas. Ele quer estar contigo. Ele não quer dar-te somente uma palavra, uma mensagem. Ele quer caminhar contigo. Amém? Ele está tão preocupado por ti que sacrificou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, para que tu e eu hoje possamos livremente clamar a Ele e alcançar misericórdia e perdão desse mistério da redenção que passou há mais de 2000 anos atrás. Amém? Ele está interessado em ti. Ele está interessado em mim. Ele não somente quer dar-te uma palavra, Ele quer estar contigo. Ele quer caminhar contigo. Amém? Ele quer dizer-te, eu sou teu. Eu sou teu. Eu não estou longe de ti. Eu estou em ti, eu estou ao lado de ti. Quando tu pensavas que eu estava longe, eu estou perto de ti. A tua mente quer criar uns parâmetros diferentes daquilo que eu sou. Os homens religiosos vieram tornar um Deus muito pequeno, mas o nosso Deus é grandioso, não podemos abarcar, não podemos sequer contemplar a sua dimensão, a sua capacidade de amar, a sua capacidade de perdoar, não podemos. Podemos falar de palavras como amor, como misericórdia, mas no entanto são os nossos parâmetros. Os parâmetros de Deus são inimagináveis. Amém?
Irmãos, temos que entender que somos o templo de Deus. E Deus não quer ficar à porta do seu templo. Deus quer estar no seu templo. Deus quer caminhar no seu templo. Deus não quer somente falar com o seu templo. Deus quer fazer parte do templo. Amém? Ele é a pedra angular do templo. Amém? Irmãos, está claro, quando Jesus entra no templo, tem que acontecer coisas. Amém? Há um louvor que diz que quando o povo louva a Deus, sucedem coisas maravilhosas. Irmãos, o louvor é uma das consequências de quando Jesus entra no templo. Comecemos a ir à Escritura, Mateus 21, 12, e recordemos-nos também das palavras de Tiago, que diz: de onde é que vêm as guerras, as lutas? Irmãos, as lutas não vêm de fora, as lutas vêm de dentro. Amém? Diz: cobiçais, não tendes, toda a gente quer ter, toda a gente quer possuir, toda a gente inveja. Sim, tu invejas, sim, eu invejo. Não há nada novo debaixo do sol. A nossa natureza carnal, pecaminosa, a nossa sabedoria, conforme o pastor Fernando falava anteriormente, é animal, carnal, terrenal, diabólica. Estamos viciados conforme a nossa carne. Mas podemos obter essa grande liberdade simplesmente, uma vez que somos o templo de Deus, deixar que Jesus entre no templo. Deixar que Jesus, e quando Jesus entra no templo, começam a suceder coisas maravilhosas. Coisas transcendentes que nós não vamos poder explicar. Em Mateus 21, 12 diz: Jesus entrou no templo. Era necessário que ele entrasse em Jerusalém. E entrasse no templo. Já tinha entrado no templo, mas aqui a entrada, estamos a situar-nos na entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. E ele entra no templo, irmãos. E a primeira coisa que ele faz é que ele começou por expulsar a todos aqueles que estavam ali a vender, a comprar, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Irmãos, a primeira coisa que acontece quando Jesus entra no templo é que ele começa a expulsar fora o pecado. Diz comigo: o pecado. Diz comigo: sou pecador. Então podes pensar, então Jesus vai me expulsar. Não. Porque Ele, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e pecados, Ele amou-nos tanto. Diz comigo: amou-me tanto. Amou-me tanto. Que me perdoou. Que me aceitou. Que me fez amado, filho amado. Amém? Aceite. Sim, tenho pecados. Diz comigo: sim, tenho pecados. Sim, tenho invejas. Sim, tenho contendas no meu coração. Quero alcançar luto e parece que as coisas ficam mais longe. E a primeira coisa que Jesus faz nas nossas vidas é que Jesus quer livrar-nos, diz comigo, da mentalidade duplex. Duplex. Sabes o que é um duplex? É uma habitação, um único espaço que está dividido em dois, embora que abertos, para que haja conexão um com o outro. E nós, a nossa vida continuamente busca ser duplex. Queremos estar em paz com Deus e com o diabo. Não. Queremos alcançar perdão, mas, no entanto, os nossos membros continuam a lutar. Vejas, queremos alcançar, mas não alcançamos. Combatemos e guerreamos, não temos porque não pedimos. Amém? Irmãos, a palavra de Deus ensina em 2 Coríntios 6,14: não vos prendais em julgo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem as luzes com as trevas? Irmãos, Deus não pode habitar num espaço duplex. Amém? A túnica de Jesus Cristo era feita de uma só peça. Amém? Não se podia dividir. A primeira coisa que fizeram os soldados depois da sua crucificação, o que é que foi? Rasgaram. E o que é que aconteceu quando Jesus Cristo sucumbiu na cruz do Calvário? O que é que foi rasgado? O véu. A sua morte rasgou-nos o véu que nos separava da presença com o Pai. Amém? Do lugar santíssimo. Eu tenho duas mensagens, não os quero misturar, então vou seguir com esta. Okay? Amém? Irmãos, entenda uma coisa. Deus ama tanto que Ele não está disposto a compartilhar o teu coração.
Ele não está disposto. Se tu o rejeitas, Ele não se esforça. Mas Ele não quer compartilhar-te com o mundo. Ele não te quer compartilhar com os teus ideais. Ele quer simplesmente que tu lhe permitas que Ele faça a perfeita obra em ti. Amém? Porque, irmãos, não podemos servir a dois senhores. Não há compatibilidade entre as luzes e as trevas. Não se pode misturar a água com o azeite. Não se pode. Amém? Temos que definir-nos. Começamos a pensar, quer perguntar-te, sentes algum tipo de convicção? Tens algum tipo de reverência diante da presença do Senhor? Repara uma coisa, Jesus ouve aquilo que tu ouves. Jesus vê aquilo que tu vês. Jesus sente aquilo que tu sentes. Significa, irmãos, não há outra saída. Quando Jesus entra no templo, o pecado tem que sair. Amém. Não há compatibilidade entre as luzes e as trevas. Não há. Quando a luz chega às trevas, as trevas dissipam-se. Porque basta uma pequena luz no local de trevas e dissipam-se as trevas. Irmãos, mas vivemos num tempo em que tornou-se tão épico falar sobre ser sensíveis. Ai, que sensíveis estamos. Ai, que emocionados estamos. Os médias jogam com a nossa sensibilidade. A religião joga com a sensibilidade. As pessoas não sabem diferir o que é a presença de Deus de uma emoção. A igreja está insensível porque se rege pelas emoções carnais e não pelo discernimento da presença de Deus. A igreja caiu no poço da supersensibilidade e ficou tão supersensível que se voltou insensível. Quero dar-te um exemplo, uma ilustração. Relata uma história. Uma rapariga de 4 anos em Londres, com os seus pais, estava a brincar e de repente ergueu a sua mão direita e tinha o pulso partido e tinha o pulso de estar forma. Eu não tenho o meu partido, então não consigo ilustrar esta parte, não é? Que a sua mão estava dobrada para este lado. E disse: mamã, olha mamã, o meu pulso está no lado contrário. A rapariga não tinha qualquer dor. A mãe ficou afligida. Mas na rapariga não havia lágrimas, não haviam gritos, simplesmente um sorriso a dizer: mamã, olha, vês, tenho a mão virada ao contrário. Quando a rapariga chegou aos 6 anos, uma vez os seus pais repararam que ela vinha e cocheava muito. E vendo que ela cocheava, decidiram então, passado 2 anos, levá-la a um médico especialista. E quando chegou ao médico, fizeram-lhe raio-x, 30 por uma linha, exames, e ficaram a notar que a sua anca estava deslocada, o seu osso estava fora do lugar. No entanto, esta rapariga ia à escola todos os dias, vinha da escola e não sentia absolutamente nenhuma dor. A rapariga agora tem à volta de 14 anos. E agora é lógico que tem muito mais cuidado. Mas ainda assim, muitas vezes, aparecem feridas ocasionais, como queimaduras, porque entornou o leite a ferver para cima da mão. E quando lhe aparecem feridas e queimaduras, ela pergunta-se a si mesma: como é que isto aconteceu? Ela não tem sensibilidade à dor. É insensível à dor. Então, os especialistas médicos naquela consulta com os seus pais chegaram à conclusão que aquela rapariga sofria de uma doença muito rara que se chama ganglioneuropatia. E assim, muitas das vezes, estamos nós. Sofremos de insensibilidade ao pecado. E de repente notamos: uau, tenho esta situação. Uau, vi a ponta do iceberg, mas afinal há um iceberg atrás, não é só uma pedrinha de gelo. Tornámo-nos insensíveis àquilo que realmente interessa, à presença de Deus, ao convencimento de pecado nas nossas vidas e entender que o Senhor não pode compactuar com o pecado dentro do seu templo. Deus não quer ficar à porta do templo. Deus quer entrar no templo. Deus quer limpar o seu templo. Ele santifica-nos por meio da sua sangue. Amém? Ele faz os nossos pecados, por muito vermelhos, faz-os brancos como a neve. Amém? Por meio da sua sangue. Mas, irmãos, esta insensibilidade é perigosíssima. É mortífera. E, irmãos, não é nada novo, porque Paulo refere-se a ela quando escreve a primeira carta a Timóteo e diz:
Cuidado, porque pela hipocrisia, 4.2, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua consciência cauterizada. Irmãos, recordo que Jesus Cristo, a primeira coisa que fez quando entrou no templo foi varrer o templo de cambistas. Hoje o templo de Deus está cheio de cambistas. Pessoas que querem vender a bênção. Pessoas que querem trocar a tua vida por alguma promessa onde não tens que trocar nada porque o preço já foi pago por Jesus Cristo. Não te deixes enganar, porque nos últimos dias sobrevirão que muita gente quer ouvir coisas novas, pregações novas. Unção e mais unção, pastores físicos, psicólogos, sociólogos, mas que estão ausentes da verdadeira presença do Maestro, que se reflete na sensibilidade ao pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus quer limpar-nos do pecado. Deus não nos acusa de pecado. Ele sabe que nós somos pecadores. E mesmo sabendo que éramos pecadores, e mesmo sabendo como somos, imerecedores, se alguém nesta manhã se sente como eu, sente-me imerecedor de ser filho de Deus, mas pelos seus méritos eu posso alcançar a minha coroa de vida, pelo seu mérito na cruz do Calvário eu posso sentir-me limpo, pelo seu mérito eu posso olhar para mim e ver que tenho manchas, mas dou 2 passos e vejo um branquinho, porque Jesus Cristo está ao meu lado, Jesus Cristo está dentro de mim. Eu não quero à porta. Eu quero dentro do templo. Ele entrou no templo. E coisas maravilhosas acontecem quando Jesus Cristo entra no templo. Não só nos limpa de pecado. Ele traz algo precioso ao templo. Porque o templo estava sem oração. O templo estava cheio de trocas. Dá para receberes. A doutrina de Balaão. Arrepente. A doutrina de Jezabel. A minha casa não é uma casa de grandes campanhas. A minha casa não é uma casa que necessite de Hollywood, de TV, de não sei o quê. A minha casa é chamada casa de oração. Amém. E onde é que está a igreja que ora? Onde é que está a igreja que ora? Pergunte, onde é que tu oras? Porque o Senhor ensinou os seus discípulos, as suas primordiais ensinamentos foi de ensiná-los a orar. E assim orareis, disse. Eu tirei um certo da página presidencial dos Estados Unidos, de quando, não é o Obama, de quando era presidente Abraham Lincoln. E o presidente Abraham Lincoln, em 1863, escreveu uma declaração naquilo que ele proclamou ser o Dia Nacional da Oração e do Arrependimento. Irmãos, a igreja não precisa de muita gritaria. A igreja necessita de oração e de arrependimento. Porque foi a primeira coisa que Jesus Cristo trouxe ao templo. Foi a oração. Foi o primeiro sermão que Jesus Cristo pregou. Foi o arrependimento. Não foi a prosperidade. Não foi a sanidade. Foi o arrependimento. E escreveu no seu discurso, falando à nação americana: esquecemos de Deus, esquecemos da graciosa mão que nos tem preservado em paz, tem-nos multiplicado, enriquecido e fortalecido, e imaginamos vagamente no engano dos nossos corações que todas estas bênçãos foram produzidas por alguma sabedoria superior e virtude nossa. Fomos intoxicados com o sucesso inquebrável e tornámos-nos demasiado autossuficientes para sentir a necessidade de redimir e preservar a graça. Demasiado orgulhosos por orar a Deus, ao nosso Criador. Resta-nos uma coisa: humilhar-nos ante o poderoso que ofendemos e confessar os nossos pecados nacionais e pedir por clemência e por perdão. Resta-nos a nós a reconhecer que caímos na autossuficiência. Caímos em sabê-lo fazer todo. Caímos em fazer réplicas do passado. Caímos, como cantavam há pouco os irmãos: estou a voltar à essência da adoração. Perdoa-me aquilo que eu fiz dela. Fizemos da igreja um local que não é a igreja. Fizemos de nós aquilo que Deus não quer que sejamos. A oração, irmãos, é a única coisa que nos leva à comunhão com Deus.
É o único caminho, é a oração. A comunhão redunda-se em oração. Posteriormente poderão vir a adoração, a contemplação e o júbilo e a alegria. Mas a oração e o arrependimento são a essência da igreja. Não há vida sem oração e sem arrependimento. Amém? Não fomos chamados para arrepender-nos uma vez. Fomos chamados para produzir continuamente frutos dignos de arrependimento. Irmãos, a oração leva-nos outra vez a centrar-nos naquilo que é verídico, que é verdade. Irmãos, quando oramos, encontramos na realidade, e ficamos a saber quem somos nós e quem é Deus. Não para um sermão, é na oração. É na oração que entendemos que Ele demonstrou o seu amor por nós sendo em pecadores. Não é lendo Romanos 5, é tendo a revelação de Romanos 5 quando oramos. Quando oramos, recordamos daquilo que verdadeiramente necessitamos. Porque buscamos muitas coisas, pedimos muitas coisas, lutamos por muitas coisas, mas não são aquelas que recebemos. Porque não pedimos, não oramos. E tudo aquilo que necessitamos é que Deus habite no templo. Irmãos, equivocas-te, porque Jesus só pode ser encontrado em oração. Se pensas que podes encontrar do outro lado, esquece-te. Somente encontras a Jesus orando. Quando oramos, encontramos o foco, não nos nossos problemas, nem nos problemas dos demais. Porque temos a mania de focar-nos sempre ou nos problemas dos demais ou nos nossos problemas. Mas quando oramos, centramos no problema. E esse problema chama-se pecado. Chama-se inveja. Chama-se cobiça. Chama-se insatisfação. Chama-se luxúria. Chama-se pornografia. Chama-se adultério. Chama-se mentira. Chama-se, em suma, lepra. E a lepra é uma doença que saibas que, apesar das pústulas que apresenta, concentra-se no sistema nervoso e faz as pessoas que sofrem da lepra e a manifestam nas suas feridas serem insensíveis à sua dor. É nada mais, nada menos do que a ilustração do pecado. Mas quando oramos, temos o foco do pecado. E entendemos que não é importante o nosso problema. Nem sequer é importante as mágoas que podem causar os nossos problemas. Encontramos que o foco é pedir misericórdia a Deus pelo pecado nosso e pelo pecado da nossa nação, pelo pecado da nossa comunidade, para que Ele volte a restaurar a dignidade da sua casa de oração. Jesus Cristo ensinou muitas coisas acerca da oração. Em Lucas 18:1 diz-lhe, contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, não somente ao domingo, não somente quando nos reunimos. É engraçado que as pessoas têm a tendência para orar na igreja, às vezes. Mas normalmente quando oram é na igreja, porque depois esquecem-se que Jesus ensinou. Quando orares, entrai na vossa habitação. E começado a orar assim, não vou entrar nessa explicação, mas disse também, orai sem cessar. 1 Timóteo escrevendo Paulo. Orai sem cessar. Quando devemos orar? Orar sempre. Quando devemos orar? Orar sem cessar. Ensinou também em Filipenses 4:6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com a ação de graças, agradecendo a Deus anteriormente. E a paz de Deus, quando tu oras e agradeces, mesmo que ainda não tenhas recebido nada, tens essa confiança, essa fé, a paz de Deus inunda a tua vida, a paz de Deus que excede todo entendimento e guarda o teu coração e guarda os teus pensamentos em Cristo Jesus, a verdade, porque Ele está no templo. Terceiro ponto, quando Jesus entra no templo, 21:14, traz cura. Traz cura. Há um pastor muito conhecido que relata uma história, a qual eu também tirei um excerto do seu website. Relata uma história de que uma vez em Idaho, ele é americano, visitava uma igreja. E nessa igreja, depois da pregação, pediram-lhe para que fosse orar, uma senhora pediu-a para que ele fosse orar por um homem que tinha cancro. E ele assim o fez. Orou com fé, com audácia, no nome de Jesus Cristo, pela sangue de Jesus Cristo, que o Senhor tivesse misericórdia daquela vida e que o pudesse curar. Na semana seguinte, esta senhora chamou-lhe. Ele recebe a chamada telefónica
E a senhora diz-lhe: você esteve a orar pelo meu esposo que tinha cancro. E o pregador, assim que ouviu isto, vendo possivelmente a primeira instância, foi logo: uau, de certeza que ele foi sarado, de certeza que foi curado, glória a Deus. Então o que aconteceu? Ele realmente viu que, em vez de dizer alguma coisa, ele viu que a senhora utilizou o verbo no passado. Você orou. E isso fez-o pensar. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, a senhora disse-lhe ao telefone: ele morreu. E naquela altura o pregador sentiu-se terrível. Sentiu-se terrível, sentiu provavelmente um fracasso, não tinha tido fé suficiente para orar por aquele homem. Mas a senhora continuou ao telefone dizendo: não se sinta mal. Porque na semana passada, quando ele veio o meu esposo à sua igreja, ele era uma pessoa zangada, cheia de ira. Ele sabia que tinha uma sentença de morte. Ele sabia que num período de curto tempo iria morrer. E tinha ódio com Deus, não queria nada com Deus. Ele tinha 58 anos e ao ver os seus filhos e os seus netos, a única coisa que ele queria crescer era vê-los crescer, vê-los viver. Mas estava tão irado com Deus. Dava as culpas a Deus. E questionava a Deus: tu és Deus, porquê é que não me curas? Ele deitava-se e durante a noite blasfemava. E a sua raiva e a sua ira continuamente aumentava, de tal modo que já me era insuportável estar ao pé dele. No entanto, a senhora seguiu e disse-lhe: mas depois de que você orou por ele, houve uma paz, uma alegria que inundou o seu interior. E quando saímos da igreja, começámos a orar os dois, a cantar, a ler a palavra, e passámos estes dias com muita paz e com muita alegria. Eu só lhe chamei para agradecer-lhe, pastor, o ter orado por ele. E depois no fim disse-lhe: ele não foi curado, mas ele foi sarado. Ele não foi curado. Há muita gente que quer ser curada e Deus quer te sarar. Provavelmente também curar. Porque quando Jesus entra no templo, coisas maravilhosas sucedem. Ele tira a ira, Ele tira a angústia, Ele tira o enojo, Ele transforma o nosso lamento em baile. Amém? Ele faz-nos ver a sua luz resplandecendo. Ele faz-nos ver o tempo que passamos a tratar de pôr um Deus imenso e pô-lo dentro da nossa mente tão pequena. E então aí não há outra reação. Deus segue a sarar. Também cura. Mas como te digo, pede e não recebe. Adultos e adultas, não sabeis que a amizade do mundo é contra. E diz: pedis, mas pedis erradamente. Pedis para receber aquilo que vocês querem. Provavelmente aquilo que Deus quer não é livrar-te do teu aguilhão, conforme passou com Paulo. Paulo queria se ver livre do aguilhão. E Deus disse-lhe: Paulo, amado, servo de Deus, não servo como és. Quero dizer-te que a minha graça é suficiente. Segue com esse aguilhão. Segue com essa luta. Porque a minha graça é suficiente. A minha graça produz paz. A minha graça é a tua sanidade. Quando Jesus entra no templo, quando tu deixas que Jesus entre na tua vida, provavelmente Ele não te cura, mas provavelmente Ele faz-te estar em paz com os teus fantasmas, com as tuas lutas, com as tuas debilidades. Ele faz-te entender realmente quem tu és. Mas Ele mostra-te sobre todas as coisas quem Ele é, mediante a sua graça. Amém? Quando Jesus entra no templo, traz louvor. Versos 15 e 16. Vendo, porém, os principais sacerdotes e escribas as maravilhas que ele fizera, e os meninos chamavam no templo: Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram-lhe os fariseus: ouves o que eles estão a dizer? E respondeu-lhe Jesus: sim. Nunca haveis lido que da boca dos pequenos e das criancinhas de peito tirastes o perfeito louvor? Ai, se não nos voltarmos como crianças, não entraremos no reino dos céus. A criança não tem maldades. A criança é simples. A criança tropeça e cai e levanta-se. A criança, o pai dá-lhe um açoite e, passados segundos, volta a correr para os braços do pai. A criança, o pai diz-lhe qualquer coisa, vai para aqui ou vai para ali, e a criança vai porque tem absoluta confiança no seu pai. A criança é sensível. A criança não precisa de um sermão sobre o pecado para saber que fez mal. A criança sabe o que é mentir. A criança sabe o que é fazer alguma coisa indevida e não precisa de ir
há uma ação de aconselhamento pastoral para saber isso. E então rapidamente se arrepende. Temos que nos voltar como crianças. Porque como crianças, com Jesus no templo, então há o perfeito louvor. Há um coração de adoração, no qual não há protagonismo nenhum, onde não interessam os acordes, onde não interessam os tons de vozes, onde não interessam quantas pessoas há no salão, quantas pessoas nos veem pela internet ou quantas pessoas nos ouvem pela rádio, porque o único centro é o Jesus, Hosana, filho de David. Hosana, filho de David. Louvado seja o teu nome. Irmãos, as nossas vidas não poderemos jamais mudar as circunstâncias. Mas se aprendemos a louvar a Deus com um coração como de uma criança, então poderemos ver as circunstâncias e podemos ver as dificuldades com uma diferente perspectiva. A perspectiva de Deus. Um coração simples. Verdadeiramente podemos ter um foco diferente. Uma maneira de enfocar as coisas diferente na vida. Irmãos, temos que voltar a ser como crianças. Temos que permitir que Jesus entre no templo. Conta uma história já muito antiga de que um pecador foi expulso de uma igreja. E ao chegar à porta viu a Jesus. E à porta da igreja encontrou-se com Jesus. E estava a chorar. E angustiado, não me aceitaram, não me querem ali. E olhou este homem e viu a Jesus. E Jesus perguntou-lhe: por que choras? Por que choras, meu filho? Jesus, estás aqui? Choro porque não me aceitam ali. Não te preocupes. A mim também não me aceitaram. Provavelmente estaremos assim. Como igreja ou como templo. Queremos ser tão perfeitos como os fariseus e como os escribas. Queremos ter as nossas longarinas bem medidas e estar bem vestidos e bem aprumados. Parecer bem às multidões e quando os cegos vierem a buscar a luz de Jesus Cristo, quando os leprosos vierem cheios de pecado, quando os angustiados venham cheios de lamúrias, diremos-lhe: não sabes tu aquilo que diz a lei? Mas não sabes tu que tal pessoa imunda com falha não pode entrar na presença? Irmão, o véu já foi rasgado. No Antigo Testamento somente o sacerdote podia passar para lá do véu. Por vezes estamos na igreja, comemos do pão, mas não passamos do átrio. Mas quero dizer-te, provavelmente, não me aceitam, provavelmente, identificando-te com Tiago 4, tens lutas internas, tens lutas externas, o teu olho mal direciona-te, tens invejas, tens cobiças, tens sempre algo a dizer. Tu queres ter a última palavra, mas eu quero dizer que Jesus Cristo já teve a última palavra. E Ele disse: Pai, a Ti te entrego o meu Espírito. E quando Ele disse isso, o véu, havendo descobrindo o véu do templo, rasgou-se. E assim podemos nós, ousadamente, entrar na sua presença. Por meio do sacrifício de por meio dessa sangue, somos limpos. Somos limpos para permitir que Jesus entre no templo. Somos livres para arrepender-nos das nossas manchas. Estamos cegos, provavelmente. Temos algum tipo de doença nos olhos que nos dá uma imagem turva de Jesus Cristo. Jesus pode limpar-te os teus olhos. Jesus pode limpar o teu coração, os teus pensamentos. Jesus pode fazer de ti uma criança. Somente deixa que Jesus entre. A palavra de Deus diz em Apocalipse: é aqui que eu estou à porta e bato. E entrarei se me abrires a porta. Queres hoje abrir a porta do Senhor ao teu coração? Queres hoje, não interessa quantos anos levas no Senhor ou no ministério, mas provavelmente, irmãos, tens muitas obras e tens nome de que vives, mas provavelmente estás morto. Provavelmente estás morto. Arrepende das tuas obras. Arrepende da tua autossuficiência. Arrepende porque não tens orado suficiente. Arrepende porque em vez de realmente quereres glorificar a Deus, queres tu perpetrar uma imagem de Deus. Não temos por que perpetrar a imagem de Deus. A casa de Deus não é casa de anedotas. Não é casa de anedotas. Devemos chegar à presença de Deus com a devida reverência e estar ante a sua palavra com a devida reverência e dizer-te: Senhor, eu abro a minha porta. Senhor, eu entendo que sou o teu templo. Senhor, tenho lutado muitas vezes. Tenho direcionado mal as minhas lutas. Tenho o meu coração cheio de coisas controversas. Eu sei que pela tua sangue tu limpas, Senhor. Senhor, vem ao meu templo. Começa a limpar-me, Senhor. Tu és santo, Senhor.
Eu quero aceitar-te. Senhor, eu não quero simplesmente vir aqui comer um domingo mais, um bocadinho de pão, e sair daqui, continuar com as minhas lutas, continuar tudo igual, continuar sem orar, continuar num estado de mornez, sem estar definido, Senhor. Eu quero definir-me por Ti, Senhor. Eu quero entregar todo o meu ser, Senhor. Eu quero que Tu venhas não somente a entrar no templo, mas a permanecer, a dares-me da Tua palavra, a falares comigo, a escutares-me, Senhor, a caminhar comigo, a direcionar-me, Senhor. Senhor, eu quero fazer da minha vida uma vida de oração, Senhor. Quero falar contigo, Senhor. Não com muitas fórmulas, mas eu quero falar contigo, falar sem cessar contigo. Saber que eu necessito a cada dia, Senhor. A cada dia eu necessito comer da Tua palavra. A cada dia eu necessito conversar contigo. A cada dia eu tenho que deixar-te as minhas angústias, porque o meu coração turba-se. Oh, Senhor, eu quero, meu Deus, eu quero fazer da minha casa, Senhor, casa de oração. Senhor, eu quero que na minha casa, na minha vida, Senhor, Tu possas manifestar a Tua mão, Senhor, e possas sarar as minhas feridas. Porque o Teu templo é um templo onde Tu introduziste a Tua sanidade. E eu quero, Senhor, abraçar essa sanidade. E eu quero louvar-te, Senhor. Eu quero louvar-te. Eu quero louvar-te. Hoje, se queres aceitar este desafio, quero convidar-te a que ponhas aí de pé. Simplesmente. Fecha os teus olhos e pedir aos irmãos do louvor que possam subir aqui acima. O salmista escreveu: cantai louvores ao Senhor, vós que sois os seus santos, e louvai o seu santo nome, porque a sua ira dura por um breve momento e o seu favor está na vida. O choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o cântico de alegria. O choro poderá durar momentos, mas a cada manhã as suas misericórdias levam-nos a viver a alegria. O salmista diz também: regozijai-vos no Senhor, vós os justos, pois os retos fica bem o louvor. Diz o salmista também: louvai o Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. É bom louvar a Deus. É bom entrar na sua presença. É bom estar na sua casa. É bom ser a sua casa. Amém? É bom ser a sua casa. Eu os quero pedir-te no nome de Jesus Cristo. Fecha os teus olhos por um só momento. Ouvistes a palavra de Deus? Provavelmente é tempo que possamos arrepender-nos. Aí onde estás? Se hoje queres fazer compromisso com o Senhor, de voltar à essência de seres o seu templo, sem esforços, alguns, de autossuficiência, para tratares de agradar, se não pedindo a Ele que te dê a sua graça. Dá-me a tua graça, Senhor. Senhor Jesus, dá-me a tua graça. Eu hoje quero desafiar-te. Se tu queres hoje tomar esse compromisso, põe a tua mão esquerda no teu coração e levanta a tua mão direita em sinal de aliança ao céu, em sinal de arrependimento, porque desenfocaste-te, porque provavelmente deixaste Jesus à porta da tua vida e tu és o seu templo. Ele entregou a sua vida por ti. Provavelmente perdeste o norte e Ele quer dar-te um norte novo. Ele é o teu norte. Ele é aquele que te guia. Provavelmente deixaste de viver em emoções e em sensibilidade da cor deste mundo. E o Senhor, ao entrar na tua vida, ao entrar na tua casa, Ele tem um zelo pela tua vida tremendo. Ele não quer coabitar com nada mais. Se tu hoje aceitas este desafio de arrepender-te diante do Senhor, repete comigo esta oração. Senhor Jesus, Senhor meu Deus, Senhor, no caminhar, o pó deste mundo agarrou-se à minha vida. Senhor, eu perdi o foco, Senhor. Senhor, caí em autossuficiência, caí em orgulho. Oh Pai, perdoa-me, Senhor. Senhor, eu sei que sou o Teu templo, Senhor. E tanto tempo tenho deixado à porta, Senhor. Tenho feito uso de Ti. Senhor, perdoa-me, meu Deus. Senhor, hoje vem a mim, Senhor, uma vez mais, por esta preciosa sangue, Jesus Cristo, derramaste na cruz do Calvário. Senhor, limpa-me, Senhor. Entra na minha casa. Limpa-me todo o pecado. Limpa o meu coração. Livra-me de todos os maus pensamentos.
Dá-me a tua graça, Senhor, para que a cada dia, Senhor, eu possa caminhar contigo. Oh, meu Deus, vem a mim, Senhor, e ensina-me a orar, meu Deus. Senhor, que eu saiba que é na oração, Senhor, que posso proclamar a tua vitória. Senhor, é na oração, Senhor, que eu possa encontrar-me contigo, Senhor. Oh, Pai, no nome de Jesus Cristo, traz sanidade, meu Deus. Traz sanidade à minha vida, Senhor. Às turbações do meu coração, Senhor. Às minhas angústias, Senhor. Senhor, e põe um louvor nos meus lábios. Um louvor de gratidão, Senhor. Senhor, um louvor que exalta o teu nome, Senhor. Senhor, porque tu, Senhor, és perfeito. Senhor, tu és bom, Senhor. E a tua vontade é agradável, Senhor. Tu me aceitas. Senhor, tu, meu Deus, me fazes santo. Senhor, tu me limpas. Senhor, tu me dás autoridade de ser chamado teu filho, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Hosanna, filho de David. Hosanna nas alturas. Santíssimo é o Senhor. Santíssimo és tu, Jesus. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Quero viver na tua honra, Senhor. Quero viver na tua glória, Pai. Quero glorificar o teu nome por sempre e sempre. Dá-me a tua graça. Dá-me a tua graça. Isso me é suficiente. Sou o teu templo. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Dá-lhe um aplauso. Glória ao teu nome. Glória a Jesus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor Jesus.